A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é com grande alegria que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus no canal Tendência e Visão. Seja bem-vindo aqui no canal Tendência e Visão. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, acione o sino, dê um like para que você possa ajudar outras pessoas. E semanalmente eu estou publicando aqui conteúdos teológicos e outros conteúdos também, onde você receberá em primeira mão, tá? Então, fazendo assim, você está ajudando muitas vidas, muitas pessoas, tá? Aqui é uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, professor Sebastião. Eu estou sempre com essa alegria de poder te ajudar, de falar aqui do amor de Cristo, do amor do Senhor, aonde você, na verdade, terá crescimento espiritual. Olha, nós estamos estudando nesse terceiro trimestre aqui de 2020, esse tema aqui da nossa lição da revista dominical, os princípios divinos em tempos de crise. É bem verdade que nós estamos vivendo em crise. Crise é algo que nunca ficamos sem viver elas. Todos os momentos vivemos em crise, só que é na crise que nós vamos vencer, é na crise que nós vamos prevalecer, é na crise que o Senhor nos dará sempre uma alternativa. Todos os domingos eu estou ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, transmitindo a palavra de Deus, presencial no setor do Capela, tá? Então você tem a oportunidade também de levar a sua família ali na nossa igreja, onde você irá aprender a palavra de Deus com mais ênfase, com mais conteúdo, além do que eu publico aqui, tá? Então seja bem-vindo. É a 10ª lição que nós estamos estudando. São 13 lições que nós estamos estudando nesse trimestre. Já estamos aí na 10ª lição. E a 10ª lição traz esse tema aqui hoje. Olha só, provai se os espíritos são de Deus. Isso mesmo. Então é um tema muito relevante para os nossos dias, no meio de tanto misticismo que nós estamos vivendo, no meio de tantas coisas que está ocasionando aí, tá? Então nós temos que ter, na verdade, essa sabedoria do Senhor, certo? Então são 4 tópicos que nós estamos estudando aí. Olha só, o primeiro tópico, vamos falar sobre estratégias dos inimigos do povo de Deus. No segundo tópico, nós vamos falar sobre as respostas de Neemias, as novas investidas dos inimigos, certo? Como foi que Neemias respondeu mediante as suas perseguições. E nós vamos estudar também no terceiro tópico aqui, como saber se uma profecia é verdadeira ou falsa. Isso mesmo. Como é que nós vamos saber sobre isso, se uma profecia ela é verdadeira ou falsa? E o quarto tópico é a verdadeira função da profecia à luz da Bíblia. Isso mesmo, tá? A introdução da nossa revista diz assim: olha só, vamos estudar como ocorreu as estratégias dos inimigos, né, do povo de Deus para bloquear a obra do Senhor sobre as novas investidas dos inimigos. Como saber se uma profecia é verdadeira ou falsa? Isso mesmo. Então nós vamos estudar sobre isso. A leitura bíblica em classe da nossa revista, ela está no livro de Neemias, no capítulo 6, versículo 10 ao 14, depois 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21, e 1 Coríntios, capítulo 14, verso 29. Então estude a palavra de Deus, é muito interessante estudarmos a palavra de Deus. Não deixe de estudar a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ela é pão para a nossa alma, é alimento para nossas vidas, tá? Então não perca a oportunidade, estude todo esse capítulo, faça uma revisão e observe o que vai acontecer. Bom, nós estamos aqui, na verdade, com vários tópicos dentro dos temas dessa lição, dentro desse tema da lição, e aqui nós vemos subtópicos da nossa lição, da nossa revista, e um dos primeiros que eu quero compartilhar com você é esse aqui, ó. Vamos falar sobre falsidade. O que aconteceu quando Neemias estava ali com o povo trabalhando, reconstruindo? Observe que a falsidade, o que eles fizeram, na verdade, o que o povo fizeram para impedir ou querer que Neemias, é muito interessante.
viesse de fato deixar de fazer a obra. Então eles fizeram apenas um convite, para Neemias. Observe que está lá no capítulo 6, versículo 1 e 3. Então Sanbalate e Tobias fizeram um convite para Neemias. Isso é muito perigoso. Mas o que é mais interessante disso aqui é que Neemias, ele não aceitou esse convite, tá? Neemias, ele não quis, na verdade, se misturar com eles. Ele disse, olha, nós queremos congregar, vem congregar conosco, nós queremos que você congregue conosco. Então, mas isso inferia completamente os princípios da palavra de Deus, aquilo que Deus já tinha estabelecido. Isso mesmo, é muito perigoso quando nós, às vezes, entramos em questões ou nos envolvemos com qualquer tipo de coisa. Os inimigos, eles usaram de falsidade isso foi uma estratégia muito grande que os inimigos usaram para que impedisse do crescimento da obra de Deus. Então tome cuidado, você que é obreiro, analise qualquer convite, analise qualquer situação. Então a falsidade, o que era que eles queriam fazer? Eles queriam, na verdade, desmascarar qualquer trabalho que Neemias estava fazendo. E olha só o que diz aqui a palavra de Deus, no capítulo 6, versículo de 1 ao 3, diz, tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, tá? Que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha, né, nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, tá? Então Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontraremos nas aldeias, no vale, onde nós estamos. Ou seja, eles queriam que fossem lá. Isso é muito perigoso, tá? Então tome cuidado com isso. Você que é um obreiro na casa do Senhor, saiba disso. Neemias, ele renuncia. Neemias já tinha decidido, na verdade, o que fazer na obra de Deus. Então Neemias, ele não aceitou esse convite. Ele continuou trabalhando na obra de Deus, tá? Mas mesmo assim os inimigos insistiram, foram insistentes em todos os momentos. Insistiram de uma tal forma que eles não se contentaram com isso. E aí no verso 4 do capítulo 6, eles continuam insistindo terrivelmente. Insistência essa que ele manda chamar pela quarta vez Neemias para demonstrar a eles, né, que eles estavam tentando minar a resistência de Neemias. Eles queriam que Neemias fossem, eles tentaram, mas não conseguiram. É por isso que um obreiro, um servo do Senhor, ele precisa, na verdade, ser uma pessoa resiliente, uma pessoa insistente. O inimigo, ele vai armar estratégia de todas as maneiras, mas Neemias não aceitou esse convite. Aí vem as mentiras, mesmo o inimigo, ele não se contentou, o inimigo, ele não se conformou. E a Bíblia diz no capítulo 6, versículos 5 ao 9, a Bíblia diz que os inimigos mandaram o quê? Uma carta, escreveram uma carta e mandaram para Neemias. Veja no versículo 5 do capítulo 6. Então Sanbalate me enviou, olha só, Sanbalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, uma carta com acusações, uma carta com palavras mentirosas. Então, nós que temos comunhão com Deus, nós obreiros na casa do Senhor, vai passar possivelmente por isso. Vai ter muitas acusações, vai ter muitas coisas que vai querer contrariar. Mas Neemias, ele tinha convicção no seu coração, ele tinha a certeza do que Deus tinha para a vida dele, tá? E o que é que Neemias faz? Neemias, mediante essa carta mentirosa, olha o que aconteceu. Neemias, é interessante que quando nós observamos todas essas acusações que eles usaram para atacar Neemias, Neemias não se rebaixou. Neemias, ele não quis dar ouvido a isso. É isso mesmo. Mas mesmo assim eles não se contentaram, ameaçaram de morte. E aí o falso profeta também. O que aconteceu nessa ocasião quando eles ameaçaram de morte? Nós vemos aqui, eles usaram agora uma outra forma, uma outra estratégia, usando aqui agora
uma outra função, um outro projeto. Eles mudaram. Então um falso profeta por nome de Semaías, olha o que aconteceu aqui, tentou convencer Neemias, tentou dizer que era o Senhor que estava mandando, né? Esconder-se no templo. Ele escondeu-se no templo e aí queria convencer Neemias. Esse é o plano para matar Neemias. Mas é interessante que Deus sempre está no controle de tudo. As ameaças não tiveram êxito, tá? E Neemias tem uma percepção espiritual. A percepção espiritual é de muita relevância para o obreiro, para o líder. A percepção espiritual ela tem que existir. Nós temos que ter uma percepção espiritual para que não possamos cair nas ciladas do inimigo, tá? E nessa percepção espiritual que Neemias teve, observe que o que aconteceu aqui, Neemias compreendeu, literalmente Neemias, ele entendeu, né, que o convite ele tinha apenas um propósito, que era fazer o mal. Então o que aconteceu nessa ocasião? Essa percepção é muito fundamental para o obreiro, para qualquer cristão. Neemias não caiu nesta cilada. E aí nós vemos por que não caiu nessa cilada, porque Neemias estava comprometido. Responsabilidade espiritual, o líder tem que ter essa responsabilidade. Quando nós temos essa responsabilidade, nós não vamos cair nos ataques do inimigo, nós não vamos cair na cilada. Se Deus nos colocou para fazer uma obra, se Deus nos colocou para desenvolver um ministério, temos que ter responsabilidade. E Neemias estava comprometido, responsabilidade. Ele não deixou de forma alguma a obra do Senhor. E aí é quando Neemias responde para eles dizendo que está fazendo uma grande obra, está ocupado e não pode deixar de fazer esta obra, tá? E aí nós vemos nesse momento tão oportuno o quanto é importante uma consistência de um obreiro, a coerência de um obreiro, a consistência de uma liderança, a consistência e a coerência de uma liderança não se envolver com essas questões. Mas não só isso, oração também é fundamental na vida do obreiro. Conhecimento da palavra de Deus também é fundamental para darmos qualquer respostas para os nossos inimigos. Isso mesmo, temor a Deus e o discernimento. Veja aqui nessas referências, Neemias tinha todas essas características e tinha toda essa convicção plena. Agora a importância de tudo o mais importante aqui, meus irmãos e amigos, é saber se uma profecia é verdadeira ou falsa. É como saber se uma profecia é verdadeira ou falsa. Isso mesmo, como é que nós iremos saber se uma profecia ela é verdadeira ou falsa? É por isso que a Bíblia nos dá o direito de provar sobre as profecias, de termos assim o discernimento de provar se a profecia é falsa ou verdadeira. O espírito imundo é mentiroso. O profeta Isaías no capítulo 8, verso 19, Mateus capítulo 8, verso 29 também fala. Atos 16, capítulo 16, verso 16, tem uma história muito interessante lá. Então os espíritos eles são mentirosos. Era o que estava acontecendo lá com Neemias. É por isso que nós temos que provar isso aí, tá? Então tem essas características, o espírito mentiroso, o espírito do mundo, né, humano, o espírito humano também pode entrar em ação. E nós sabemos através do Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos conduz sobre isso aí. É muito interessante sabermos como saber se essas profecias é verdadeira ou falsa. E a Bíblia nos dá esse direito, provai as profecias, provai o Espírito, tá? Então a profecia tem que estar, na verdade, meus irmãos, de acordo com os preceitos bíblicos. Precisa estar de acordo com os preceitos bíblicos. De que forma? Olha só, nós temos que conhecer a árvore pelos frutos que elas dão, pelos frutos que ela dá. Perfeito. Então tem árvore que dá fruto de várias naturezas. E a Bíblia nos dá essa direção, essa oportunidade de nós sabermos se essa árvore é boa ou é má. Então, quando Neemias recebe aquelas profecias, né, aquela profecia daquelas pessoas, Neemias sabia que aquilo não vinha de Deus. Ele tinha todo o discernimento e entendeu que aquilo não vinha do Senhor. É por isso que é muito importante quando nós provamos
sobre isso. A profecia tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Por seus frutos os conhecemos, ou conhecereis a árvore. Porventura colherão uvas do espinheiro, né? Não, de forma alguma, não tem como colher uva ou figo dos abrolhos, não tem como, conforme Mateus capítulo 7, o próprio Jesus disse isso, verso 16, não tem como colher uva, né, dos espinheiros, de maneira alguma. Então, desse discernimento, essa capacidade que Deus dá, é muito relevante para o crescimento espiritual, tá? A profecia, meus irmãos, ela tem que ser manifesta segundo a vontade de Deus e não da vontade de homem. As pessoas estão por aí, a todos os momentos, manifestando-se ou sendo guiado por profecia e assim por diante. Mas será que isso é a vontade de Deus? Então temos que saber se essa profecia manifesta é segundo a vontade do Senhor e não a do homem. Precisa ter a vontade de Deus envolvida nisso aí, tá? Então, fica aqui uma pré-aula para nós entendermos, mas medite nesse capítulo 6 que você vai ver o quão importante é, tá? A conclusão aqui da nossa lição diz o seguinte: todo líder pastores que foram chamados por Deus enfrentará grandes batalhas para levar a cabo a vontade de Deus e que, para tal, precisará viver uma vida de discernimento espiritual. É isso mesmo. O obreiro, o pastor, o líder que foi chamado, ele vai enfrentar a batalha espiritual, ele vai enfrentar momentos difíceis, ele vai enfrentar momentos de circunstância, mas ele precisa viver uma vida de discernimento espiritual para que ele possa discernir as coisas que é de Deus e as que não são. Isso mesmo, tá? Então, que Deus em Cristo Jesus possa abençoar. E essa aula de número 10, provai se os espíritos são de Deus, é fundamental. O obreiro ele tem que ter esse discernimento, precisa ter. Meus irmãos, até a próxima aula, amigos, até a próxima aula. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar e te dar vitória, te dar êxito no teu ministério e na tua vida e crescimento espiritual. É o desejo do meu coração. Grande abraço. Que Deus em Cristo o abençoe. Amém.